Bom, muito boa tarde. Se tudo estiver funcionando, estamos ao vivo. Mais um estudo aqui de uma empresa. Essa empresa, ela realmente impressiona em vários números. Lembrando sempre que isso não é recomendação de compra, mas grande chance aí de você, depois de assistir esse vídeo aqui, olhar talvez com um pouquinho de carinho para esse papel, porque é um papel aí que eu olho há vários anos, né? Muita gente fica em cima, que realmente tem uns números que são espetaculares, né? A Com começar certeza. aí pelo crescimento, pela valorização, né, da ação, 850% em 5 anos, é isso? Exatamente, exatamente. E, mas a gente vai falar aqui de bastante coisas, né, sobre ela, sobre os fundamentos e tudo mais. Lembrando rapidinho, né, o que são esses materiais aí que a gente tem feito, né? O Felipe tem debruçado semanalmente em algumas empresas. O objetivo, né, claro, não é dizer se você deve comprar ou vender, enfim, falar o que você deve fazer, não é uma carteira recomendada, longe disso. Na verdade, é mostrar, né, os dados da empresa, mostrar o que ela faz, como ela ganha dinheiro, para te ajudar a investir, seja diretamente nas ações, seja através das opções, né? Algumas empresas que a gente trouxe aqui têm mercado de opção líquida, né, que era o caso, por exemplo, da CSN, da Cogna, né? Outras empresas já não, né, que era o caso da Mosaico, e a empresa de hoje também não tem mercado de opções. Mas não é por isso que a gente vai deixar de fora. Eu sempre falo isso, né? Mercado de opções ele adiciona, né? Ele é algo a mais, né? Aliás, a aula de ontem, né, que foi a aula dessa semana, foi exatamente sobre isso, né? Como as opções podem ser um investimento adicional às suas ações, muito interessante. Mas investimento em ação, o feijão com arroz, né? Comprar boa empresa aí para longo prazo, é fantástico, você precisa ter, né? Se você tiver que escolher, né, entre ter opções ou ter ações, escolhe ter ações, faz primeiro o feijão com arroz, né? Depois você começa aí a elaborar, né, se sofisticar e vai para o mercado de opções. Maravilha, Felipe, já quero agradecer de novo, né, esse trabalho que você tem feito, muito bom, tem agregado para mim, tem agregado muito, espero que esteja ajudando aí bastante gente a investir. Essa empresa que a gente vai falar aqui, como eu comentei, é queridinha de muita gente, né? Eu me lembro a primeira vez que eu olhei, acho que um pouquinho mais com calma para ela, acho que foi em 2014, né? E de lá para cá ela, enfim, sempre ficou aí no meu radar. E é isso, né? Sem mais suspenses aí. Randon, pode mandar bala aí, Felipe. Bom, pessoal, muito boa tarde. Eu sou Felipe Pessini, sou sócio aqui do Caio, aprendo bastante com ele, principalmente no mercado de opções e das ações também. Sou investidor profissional também e nosso objetivo aqui, como o Caio já falou, a gente quer fazer um mapeamento da empresa, né? A gente quer olhar como a empresa mais a fundo para poder tomar melhores decisões de investimento. A gente também escolhe algumas empresas relevantes da bolsa, então que dão alguma justificativa para a gente entrar mais a fundo nela. E a gente acredita muito, né, seguindo aquela linha dos grandes investidores da história, tanto brasileira quanto internacional, que tomando boas decisões de investimento, investindo com fundamento, a gente consegue altas rentabilidades, segurança na carteira, crescimento patrimonial, enriquecimento, prosperidade. Então é nessa linha e é por isso que a gente faz esse tipo de trabalho, assim. Bom, muita gente acho que às vezes tem algumas objeções, né? Ficam pensando que é arriscado, que pode ser difícil, mas é justamente por isso que a gente estuda a empresa, para a gente entender da onde que está o risco. É muito importante a gente analisar isso, a gente pegar um relatório de um analista, ver o que ele está falando. E, enfim, e hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, diferentemente de vários anos atrás. Então, a internet hoje possibilita a gente ter acesso a todo tipo de informação. Então, muitas vezes, a informação que um gestor de fundo tem, você tem acesso também. A internet propicia isso, mas não adianta ter disponível se a gente não vai procurar, vai buscar. E esse é o intuito desse conteúdo que a gente está produzindo, né? Pegar tudo que tem disponível e apresentar para vocês de uma forma muito mais enxuta, muito mais objetiva, sem a necessidade, porque a gente entende como a gente trabalha com o mercado, para nós é o nosso trabalho, né? Mas para quem não trabalha com o mercado, para quem tem outras profissões e quer utilizar a renda variável apenas para aumentar patrimônio, para crescer, sem ter que se debruçar e estudar a fundo, é um conteúdo que vai agregar bastante, com certeza, que já vem mais mastigado. E eu sempre comento que análise de empresa
você não precisa saber nada além de somar, subtrair e ter principalmente muito bom senso, né? Como que a empresa ganha dinheiro, como é que isso vai se comportar aí nos próximos anos, né? É só isso, é muito simples, né? Os números, assim, a parte de modelagem, né? A gente pode deixar lá para o pessoal que faz o valuation. Você pega uma casa de análise, pega o BTG, pega a Eleven, enfim, o cara vai fazer lá a análise. Só que nenhum número substitui esse filtro inicial de bom senso, de como que a empresa ganha dinheiro e como que isso vai continuar para frente. Perfeito. Aí, cara, eu vou te pedir para só colocar minha tela aí. Tá lá. Bom, a gente vai responder basicamente duas perguntas da Randon, tá? Quem que é a Randon? Então, responder exatamente quem que é a empresa. Tem muita gente que não conhece o que a empresa faz. E a gente tem que entender como que ela ganha dinheiro, porque entendendo como ela ganha dinheiro, a gente entende como acionista, né, possível acionista, como que a gente pode se beneficiar disso também. Então, a gente vai dar uma olhada no histórico dela, quem que ela foi, na governança corporativa, que é muito importante, quem que está comandando a empresa, como que está comandando, alguns indicadores de balanço, indicadores fundamentalistas, para a gente entender como que está a saúde da empresa, com relação a como que ela ganha dinheiro, quais são as operações dela, como que ela divide o negócio dela, quais linhas de negócio, quais são os riscos dela, que é para mim uma das etapas mais importantes, e as projeções, para onde que ela está indo, qual que é o caminho que ela está seguindo, qual que é o rumo que ela quer tomar. Vendo esses seis pontos, a gente consegue ter uma visão bem ampla, bem macro, bem completa da empresa, para depois decidir se faz sentido a gente colocar na nossa carteira ou não. Bom, começando aqui pelo histórico dela, tá? Ela é uma empresa bem antiga, ela é uma empresa fundada em 1949 por dois fundadores, o Raul Anselmo Randon e o Hercílio Randon, são dois irmãos. Eles montaram uma oficina em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, uma simples oficina, iniciaram assim, que ela é voltada para a reforma de motores, posteriormente para a fabricação de freios e ar para caminhões, né? E hoje em dia a fabricação de freios é muito importante, talvez é uma das linhas de negócio que ela mais fatura. A gente vai ver aqui ao longo dos anos que ela vem fazendo muitas joint venture, né, que é basicamente uma parceria comercial com outra empresa, onde existe a criação de uma nova empresa, e essas duas empresas têm uma sinergia muito grande entre elas. Então, em 86, ela fez uma parceria com a Rockwell, que é uma empresa americana, constituíram a Master Sistemas Automotivos. Aí, em 87, foi fundada o braço de consórcios da Randon. Em 93, ela fez uma reestruturação societária para poder encaminhar para o IPO. Então, a IPO dela, que é a abertura de mercado na Bolsa de Valores, foi só em 1993. Em 94, ela começou algumas operações na China, com a fabricação e comercialização de semi-reboques. Em 95, outra joint venture, só que agora com a alemã Josh Work, que foi constituída a Josh Brasil, aí fabrica, monta, comercializa, importa e exporta vários itens relacionados aos implementos rodoviários, tá? Que é step, aparelho de levantamento, pino-rei, suspensores, kits de cavalo mecânico, engates, ralas, ubidômetros, engates automáticos e outros sistemas automotivos. A Randon, ela basicamente ela é a maior produtora de implementos que fabrica implementos rodoviários, tá? Então, ela é a maior fabricante de implementos rodoviários da América Latina e está posicionada entre uma das maiores do mundo, tá? Em 96, ela adquiriu o controle da Fras-le, que é outra empresa que inclusive tem ações na bolsa, tá? Empresa líder no segmento de materiais de fricção, também implementos rodoviários. Em 2002, ela fez outra joint venture com o grupo Meritor, já um grupo brasileiro, criando os suspense e sistemas automotivos. Em 2006, foi criada a Caster Tech, que é inicialmente criada para atender as demandas da cadeia de suprimentos, como fundição, cativa, como venda exclusiva de peças para a própria empresa Randon. Em 2010, foi criado o Banco Randon, então a gente vê que tem, além dos implementos rodoviários, tem a linha de consórcios, a linha bancária, a parte de instituição financeira. Então, é um banco múltiplo criado para desenvolver os produtos e serviços financeiros sintonizados com as empresas Randon. Em 2011, ela faz nova aquisição de fábrica, também com foco no semi-reboques. Em 2017, outra joint venture, aí criando uma operação no Peru, com a fabricação e montagem de reboques, semi-reboques. Só fazer um adendo. Não é fácil ter banco no Brasil, tá?
Não sei quem sabe disso, né? Mas, por exemplo, um Nubank, ele não é banco. Instituição de pagamento. É muito difícil ser banco no Brasil. E isso, assim, você tem que pedir autorização para o Banco Central, tem lá todo um trâmite legal que demora para caramba. Por isso que no Brasil praticamente nenhum banco quebra, né? A gente teve o último, acho que foi o Banco Santos, né? Outras instituições, outros bancos pequenos, né? Eles são absorvidos facilmente pelo sistema. Então, só quero chamar a atenção, assim, que isso é um diferencial muito grande a Randon ter um banco múltiplo, um banco de verdade. Aí em 2018 ela inaugura novas plantas, 2019 outra joint venture com a Trio HT, também de implementos rodoviários. 2019 teve a inauguração de algumas fábricas de eixos e suspensores lá em Monterrey, no México, que focam na produção de montadores de caminhões. Em 2020 ela continua fazendo diversas aquisições e constituições, então a Ferrari Indústria Metalúrgica, RVC Venture Capital, a Conexo e a RTS Industry, que é a fabricação e comercialização de equipamentos, peças e máquinas de robotização, além de prestação de serviços técnicos de engenharia. Bom, basicamente essa história, passei bem rápido, porque são poucas coisas extremamente relevantes, mas acredito que na história dela o que é interessante a gente tirar visivelmente ela necessita de joint ventures, então ela necessita de capitalização, de criação de novas empresas, de parceria comercial para se expandir, tanto o Brasil quanto a América Latina, né, quanto fora. E também, outro ponto, ela é uma empresa antiga, o IPO foi em 93, e eu acho que da parte de histórico é isso. Ela também cria outros braços, outras linhas de negócio para tentar se beneficiar. É um pouco o caso que a gente viu da CSN, que tem vários braços de negócio, mas sempre voltado para as operações próprias de siderurgia e mineração. Aqui é próximo disso, então a criação do banco múltiplo, a questão dos consórcios também é para tentar beneficiar a própria empresa. Isso é bem interessante, costuma aumentar as margens da empresa. Com relação agora à governança corporativa, acho que é um ponto extremamente importante e, na minha visão, talvez seja um dos pontos que possa ter embutido mais riscos, tá? Atualmente, né, a empresa Randon, né, com ticker RAPT4 ou RAPT3, ele tem o nível 1 de governança corporativa. Para quem não lembra ou não sabe exatamente o que significa isso, aqui tem uma tabelinha bem bacana que mostra mais ou menos os 4 principais níveis de governança corporativa. Então, a gente tem o tradicional, o nível 1, o nível 2 e o novo mercado. O nível mais alto de governança corporativa aqui no Brasil é o novo mercado. E a gente pode ver que no nível 1, a empresa precisa ter um free float, né, que é um percentual mínimo de ações em circulação de 25%, que é muito bacana. Eles ainda têm as 2 tipologias de ações, tanto a preferencial quanto a ordinária, mas o que chama bastante atenção é o padrão de demonstrações financeiras, que é facultativo. Então, essa questão de padronização não é muito interessante ser facultativo. O tag along é facultativo, apesar de que ela obedece mais ou menos à questão do nível 2, então tanto as ações ordinárias quanto as preferenciais têm tag along de 70%, então se a empresa tiver algum processo jurídico muito grande, alguma transferência de controladoria, né, mudança de capital, o acionista ele tende a passar 80% do que ele já tinha da empresa, e a adoção de câmara de arbitragem. Outra questão também é do conselho de administração. Nível 1 ele só exige 3 membros no conselho. Isso não é muito interessante também. E não tem nenhum conselheiro independente. É muito importante isso. Então, o nível 1 não é um dos melhores níveis de governança corporativa, mas o ponto que contrabalanceia, digamos assim, é que no setor que ela atua, que é um setor muito tradicional, muito antigo, não tem tanto problema ter esse nível de governança corporativa. Por que eu falo isso? Porque muitas empresas do mesmo setor também são pouquíssimas que têm um nível de governança nível 2 ou novo mercado. Esse setor normalmente, a governança corporativa ela é mais antiga, tende aos níveis mais baixos. Então, Felipe, e você sabe se ela tem tag along ou não? Tem, tanto na ordinária quanto na preferencial de 80%, ela tem. Ah, tá. É facultativo, mas ela optou por ter. Tipo, isso, exatamente. Uhum. O Conselho Fiscal, um ponto que eu acho que é de atenção. Né? No Conselho Fiscal, que é basicamente um conselho onde existem profissionais que estão ali para tentar identificar, para corroborar e confirmar como que eu posso falar?
confirmar as demonstrações financeiras, isso, né? Corroborar avaliar se os dados estão certos. Perfeito, exatamente. E no conselho fiscal dele só tem 3 membros, que é pouco, e 2 deles são eleitos pelo próprio controlador. Isso não é muito interessante. E apenas um pelos minoritários. Então, ao longo dos anos, a gente vê diversos casos de empresas que tiveram fraudes fiscais, né? A grande maioria delas não tinha um conselho fiscal ativo, atuante, né? O nível de governança corporativa era baixo. Então, isso é uma preocupação, é um risco, sim. Mas, assim, a empresa ela vem nos balanços dela, também no formulário de referência extremamente completo. De todas as empresas que eu vi até agora, foi o melhor formulário de referência, bem completo, bem sucinto, bem objetivo, explicando cada etapa. Então é uma coisa que a gente tem que colocar na balança. Com relação à composição acionária dela, ela tem uma composição acionária bem interessante. O grupo controlador, que é a Demitry, se não me engano o nome, mas é basicamente da família Randon, tem em torno de 81% das ações ordinárias e 15% das preferenciais, mas fazendo a junção, tem 37% das ações. Investidores institucionais em torno de 20%, pessoas físicas 13%, jurídicas 1,4%, estrangeiros têm forte peso aqui nessa empresa, 20, quase 22%, e também a empresa tem um peso relevante em ações em tesouraria, tem quase 5% em ações em tesouraria, muito interessante isso também. Aqui o gráfico para ficar mais visível. E no grupo controlador está a família Randon, tá? É uma empresa familiar. O chairman é o filho do que a gente viu o fundador. 2 fundadores, é o Raul Randon e o Hercílio Randon. O chairman, que é o presidente do conselho de administração, é o Davi Abramo Randon, que é filho do Raul Randon. E ele foi muito importante, ele que liderou a expansão e globalização do negócio. O negócio só começou a expandir para o exterior depois da administração do Davi. O CEO também é filho do Raul Randon, é irmão do Davi, que é o Daniel Raul Randon. Eles ambos ficam revezando entre CEO e chairman. Então, um é o diretor e o outro é o presidente do conselho. Eles ficam alternando ao longo do tempo. Novamente, reforçando, uma empresa com caráter familiar. Não é tão interessante, não é muito visto no mercado, mas não é muito bem visto, né, no mercado, mas os números refletem um posicionamento muito bom e muito interessante, uma administração de qualidade. Um ponto que eu acho muito positivo, que eu não lembro de ter visto em alguma empresa, é que eles têm o costume de divulgar a receita mensalmente, tá? Diferente de a CVM obriga, né, eles a distribuir o balanço a cada trimestre, os resultados a cada trimestre. Mas a própria Randon opta por distribuir essa divulgação mensalmente e trimestralmente. Então, eles divulgam mais ou menos com 20 dias de atraso, então, mais ou menos todo dia 20 do mês, eles fazem a divulgação do mês anterior, então da receita do mês anterior. Isso eu acho muito interessante, porque é uma transparência muito grande e também há uma previsibilidade nos balanços. Então, a cotação tende a ser menos volátil e o preço tende a ficar mais ajustado para o valor justo, porque cada mês você está acompanhando a evolução da empresa. Não é? Tem muitas empresas que chega lá no trimestre, é uma surpresa enorme e ela despenca forte. Aqui não, você consegue ter uma noção muito maior, porque cada mês você está acompanhando o resultado do balanço, dos resultados da receita dela. Isso é muito bacana. Um negócio que eu queria comentar só do familiar, né? Muita empresa é familiar e não tem o caráter, né? Assim, o que eu quero dizer muita empresa é dominada por uma família, né? Se a gente pegar só que não tem um nome, né? Nesse caso a empresa chama Randon e aí a família é Randon. Às vezes coloca um CEO, né? Então, por exemplo, igual a XP tá lá, né? Então você tem um CEO e aí como é que é o nome do fundador lá? Fugiu o nome, o Benchimol. Ele é o presidente do conselho de administração. Então, é comum você fazer isso, né? Você pega um CEO assim de fora, né? Que teoricamente tem mais habilidade com gestão, né? Do que efetivamente um membro da família. Então, acho que a preocupação, né, seria mais nesse sentido, né? Falar, por que não botar um presidente, né? Um CEO, um diretor, que entenda muito de administração. E aí deixa o cara que entende do negócio como presidente do conselho.
né? Eu acho que seria esse o ponto, mas não assim de, é uma família que domina o negócio. Bom, a gente tem famílias aí importantes aí no Brasil, né, que Família Manning, né, por dominam exemplo, a que é o família Banco Manning, Inter, MRV. MRV, Banco Inter, exato, tem a família Setúbal, tem quem mais que é relevante? Vixe, tem vários, a da Grandene lá, esqueci o nome da família também, tem várias empresas, né? Então, o problema não é a família ser dona da empresa, o problema seria, por que não pegar um CEO, sei lá, mais técnico, que seria nessa linha, né? Perfeito. E no caso aqui a gente viu que a família tá na diretoria também. Então, por isso que, apesar da aparente boa administração nos últimos anos, o mercado ele tende a não ver com bons olhos, né? Às vezes um CEO preparado para esse cargo de administração traria melhores olhos do mercado, digamos assim. E um negócio que família afeta bastante, né, em negócios, às vezes é aquela coisa do cabidão, né? Então tem ali o primo, aí tem a esposa do não sei quem, e aí vai botando na empresa, né, para ir tirando dinheiro da empresa, e são pessoas que teoricamente não, sei lá, não trabalham, né? Então, o que eu faria de pesquisa, vamos dizer, mais a fundo, é pegar e falar, tá bom, os dois filhos estão lá, né, presidente do conselho e CEO. Quem mais tem na família ali dentro da diretoria, né, dentro de outros cargos? Eu olharia isso daí, assim, eu me preocuparia mais isso do que efetivamente o CEO ser também da família. Né? Perfeito. E aqui acho que um ponto interessante com relação aos indicadores. E só fazendo uma observação que acho que faltou a gente falar, eu acabei esquecendo, mas por que a gente decidiu estudar a Randon, tá? Ela caiu em 3 filtros nossos, tá? 3 filtros bem interessantes, filtros qualitativos, que pega uma cesta de indicadores de balanços relevantes, importantes. E ela caiu no nosso filtro de crescimento, então empresas que tendem a crescer bastante. Caiu no nosso filtro de dividendos, então uma empresa que distribui bastante dividendos. E também caiu no filtro de valuation endividamento. O valuation endividamento é um filtro que tenta buscar empresas baratas, independente da qualidade, mas empresas que estejam baratas. Agora, o dividendo e o crescimento já entram um pouco mais a qualidade da empresa, da questão das operações dela. E uma coisa que chamou a atenção é que foi a única empresa que conseguiu cair nesses três filtros distintos. Que esses 3 filtros eles são bem distintos entre si. Normalmente, por exemplo, uma empresa de dividendo, ela também cai no filtro de eficiência. Então, meio comum essas empresas caírem nesses 2 filtros. Agora, nesse caso da Randon, ela caiu em filtros bem distintos. Então, aparentemente, ela parece ser uma empresa bem completa, que consegue combinar crescimento com distribuição de dividendos e pode estar barata, pode estar no preço bom. Então, isso nos chamou a atenção e fez com que a gente tomasse a decisão de fazer o mapeamento dela, de ver o que está acontecendo, entender do negócio, o que ela faz, para ver se faz sentido esses números. E agora, entrando aqui nos indicadores, tem alguns que são bem interessantes. Primeiro, com relação ao financeiro e o balanço patrimonial da empresa. O valor da firma dela, que é juntando, você pega o valor de mercado dela e inclui a dívida líquida, o valor da firma dela está em 6,16 bilhões, tá? Ela é considerada mais ou menos uma small cap, né? Tem um consenso no mercado que small cap é abaixo de $1 bilhão, então ela está mais ou menos ali nessa faixa. O valor de mercado dela, que é só considerando as ações que estão negociadas, né? As ações, todos os números de ações da empresa, está em 4,19 bilhões de reais. A dívida bruta está em quase 4 bilhões de reais. Mas o que mais chama atenção aqui é o caixa dela. Ela tem incríveis 1,71 bilhões de reais em caixa. E uma coisa muito interessante dela é que ela é uma forte geradora de caixa. Há muitos anos ela consegue gera caixa e sempre vem se capitalizando, sempre vem gerando caixa. E muito por isso ela consegue, sozinha, sem precisar de um follow-on ou algo assim, conseguir fazer novas captações. A gente viu que ela faz bastante compra de negócios, parcerias, joint ventures, e o caixa é muito importante para ela continuar conseguindo fazer esse tipo de operação. Com relação aos indicadores de valuation, tá? O PEG Ratio, que basicamente é um indicador que analisa o preço com o crescimento, está em 0,01, é extremamente baixo e positivo. Falando a grosso modo, quanto menor o PEG Ratio,
mais barato é a empresa em relação, comparando ela com o seu crescimento. O que é o PEG Ratio, Felipe? Explica aí rapidinho. PEG Ratio é a relação preço-lucro, então você divide o preço da ação hoje pelo lucro dela, mas você também embute o CAGR de crescimento de lucro. Então, o CAGR é uma palavra bonitinha, né? Mas é basicamente você pegar quanto que ela cresceu nos últimos anos e esperar que ela continue esse crescimento. Então, você colocando essa cesta de indicadores, você consegue mensurar em quanto tempo você consegue ter esse retorno do investimento. E no Isso caso do PEG Ratio, um problema, né? Que o preço-lucro, muita gente olha isso, né? Pega o preço da ação e pega o lucro por ação, e aí você vê em quantos anos, né, só com lucro, você paga o investimento, como se fosse isso. Só que quando você pega uma empresa que tem muito crescimento, o preço-lucro sempre vai parecer que está caríssimo. Então, nossa, essa empresa está caríssima. Só que o que está embutido? Está embutido que aquele lucro, né, por ação, ele vai subir. Então, a empresa parece estar cara, mas na verdade ela não está, porque o lucro está aumentando a cada trimestre, né? Então, o PEG Ratio, ele tenta dar essa equilibrada. Essa visão, né? Exatamente, perfeito. O dividend yield dela está bem relevante, assim, quase 6%, 5,44%. Não é um dos melhores da Bolsa, mas ainda assim é bem relevante. Uma empresa que consegue entregar crescimento e ainda assim entrega dividendos acima de 3% é muito bacana. Pode falar, cara. Dúvida. É porque eu fico te interrompendo, vou levantar Não, pode falar. Esse dividend yield com referência ao último dividendo que ela pagou, ou é tipo uma média do que ela vem pago? Esse dividend yield é referente ao último dividendo que ela pagou. Perdão, é os dos últimos 12 meses. Então pega a média dos últimos que ela pagou, 12 meses, e faz a conta em relação a isso. Aí pega o preço de cotação dela atual. Uhum. Bom, a relação preço-lucro está em 4,78 anos. Então, é aquilo lá que o Caio falou, né, da questão do P sobre L, só que aqui é o P sobre L puro mesmo que a gente está olhando. Então, se você comprar uma ação hoje, esperar que ela mantenha os lucros dela, em menos de 5 anos você teria seu investimento retornado. É uma relação bem baixa, tá? Então, é positivo isso. Quer dizer que você consegue reaver seu investimento de forma muito rápida. Agora, em vez de analisar o P sobre L, a gente analisar o EV sobre EBIT. Então, em vez de analisar o lucro, a gente analisa o lucro operacional, que foca nas operações da empresa. Em vez de analisar o preço, a gente consegue ver o valor total da empresa. Já está em 4,37 anos. Então, é também bem relevante, é muito bom esse indicador para a empresa. E dos de valuation, na minha opinião, assim, o que mais chama atenção é o indicador PSR, que em vez de ser a relação preço-lucro, é a relação preço sobre receita líquida. E ela consegue gerar uma receita fenomenal, assim, bem acima mesmo. E a relação preço-lucro está em quase 6 meses, digamos assim, quase 7 meses. Quer dizer que, o Jorge acabou de falar aí, né? Esse PL está barato, realmente. Ó. A média do mercado americano, historicamente, é em torno de 20, e a do brasileiro está um pouco a menos que isso. Se não me engano, acho que é uns 15, 14 a média. O Caio pode me corrigir se estiver errado. Não tenho de cabeça quanto que está na média. Mas, assim, esse indicador PSR é sensacional. Quer dizer que em 6 meses, o valor que você investir nela, ela vai te retornar em receita, não em lucro, mas em receita. Isso mostra como que a receita dela é bem grande, bem relevante. E para a empresa, o principal número que a gente olha até é a receita, é o mais importante. Isso aí. Eu sempre gosto de falar, né? Tem duas maneiras, né? Como empresário, que você consegue ganhar dinheiro. Ou você aumenta a receita ou você corta custo. E aí, cortar custo é sempre muito mais fácil do que aumentar a receita. Então, no caso, o que esse indicativo ele mostra, né? É que a Randon tem uma receita muito grande. Então, se por alguma razão ela precisar, né, se o mercado estiver ruim e ela precisar aumentar o lucro dela via corte de custo, provavelmente ela tem essa possibilidade. Né? Não é regra, né? Mas muito provavelmente ela consegue, numa emergência, cortar custo e aumentar a rentabilidade. Né? É mais ou menos essa a lógica. Perfeito. Agora, com relação à rentabilidade, né, acho que o principal indicador de rentabilidade que se destacou nela foi o ROIC, que é basicamente o retorno sobre o capital investido. Então, todo o valor que ela pega e reinveste nela mesma, ela consegue gerar valor em torno de 13,75% ao ano. É um ROIC muito relevante, principalmente para uma empresa que cresce e que distribui dividendos também. É um ROIC bem relevante.
E agora, com relação ao crescimento, ela vem conseguindo crescer suas receitas de forma bem significativa, quase 12% ao ano, nos últimos 5 anos. Isso é fenomenal, é sensacional. Então, uma empresa que combina crescimento de receita, que tem ROIC alto, que gera muito fluxo de caixa e que, aparentemente, está com múltiplos de valuation bem descontados, é de se chamar bastante atenção. Tem mais um detalhe aí que me chama a atenção. A gente está entrando num período de alta inflação, né? Tem quem diga que isso aí é temporário, né? Daqui a pouco as coisas vão se normalizar e tudo mais. Eu, né, pessoalmente, acredito que a gente vai ficar aí um pouquinho batendo forte aí em inflação. E a Randon tem 2 componentes aqui muito importantes nesse aspecto: geração de caixa e rentabilidade do capital. Então, são 2 coisas muito importantes no período inflacionário. Quem tem, por exemplo, a empresa que tem um lucro grande, mas esse lucro não está em caixa, né, depende de pagamentos futuros, depende de situações futuras, está muito mais arriscado, porque o dinheiro no futuro vai valer muito menos do que ele vale hoje. Então, a Randon tem essa capacidade, né, de gerar caixa, de botar esse caixa nela mesma, né, e gerar mais rentabilidade, ou adquirir alguma coisa, botar esse dinheiro para trabalhar. Mas ela não precisa ficar ali esperando muito tempo, né, para esse lucro se transformar em caixa, e quando virar o caixa, o real já vale muito menos do que valia antes. Então, é algo que, para o período que eu visualizo para frente, me atrai a geração de caixa e o ROIC alto. Perfeito. Agora a gente vai ver com relação a como ela ganha dinheiro, tá? Então, basicamente, a gente já comentou que ela é a maior produtora de implementos rodoviários da América Latina, mas agora a gente vai ver exatamente quais são as operações dela, tá? Basicamente, ela tem 3 operações. Ela tem a linha de operações de montadora, então ela trabalha com uma montadora. Tem a linha de autopeças dela e, por fim, a de serviços financeiros, tá? Quase 100% da receita, digamos, acho que se não me engano 90%, 95%, está em montadoras e autopeças, né? Tem aqui o gráfico só para a gente ter noção. Então, 40, pegando os dados dos últimos 3 anos. Em 2020, 44% veio do segmento de montadora dela, 51% do segmento de autopeças. Com relação ao lucro, a gente vê que o de autopeças ele tem uma margem de lucro um pouquinho maior do que a parte da montadora. Mas os serviços financeiros têm uma representatividade pequena, mas com certeza, que é um número que não embute aqui, ajuda muito nas margens das outras operações também. Então é um serviço importante. Então mais ou menos são as 3 operações dela. Agora aprofundando em cada uma delas. Na parte de montadora, tá? Então ela tem mais ou menos 3 segmentos de receita em relação a isso, que são, ela monta para o setor de agronegócio, para o setor de mineração e construção e para a indústria. E a gente pode ver aqui que a exposição dela do setor de agronegócio é muito grande. Então é bem importante isso. E com relação ao market share, a Randon tem a maior parcela do market share, tem em torno de 32%, 33%. Aí ela está em primeiro, ela que maior tem market share na América Latina. Então, essa aba é bem importante dela. Aqui algumas empresas, né, relacionadas aos implementos rodoviários na parte de montadora. Então tem a Randon Chapecó, Araraquara, tem a filial na Argentina, no Peru, Linhares. Em relação aos produtos e serviços dela, tá? Da parte de montadora, o que ela faz? Ela fabrica carrocerias, reboques, semi-reboques, então de vários tipos, tanto glanereiro, tanque, carga seca, basculante, silo, frigorífico, carrega tudo, canavieiro, florestal, cedar e furgão. Para quem não sabe, você sabe, Caio, só curiosidade, a diferença de um semi-reboque e um reboque? Não. Não? Eu tive isso na faculdade, por isso que eu estou perguntando. Mas o que é? Basicamente o que a gente entende como caminhão, né? Que é aquela parte, sei lá, pega um caminhão aí da Volvo, da Scania, né? Que o pessoal conhece. A parte do caminhão mesmo, onde a pessoa está lá dentro dirigindo, chama cavalo mecânico, tá? Acho que isso a maioria já sabe. O que vem atrás nele, engatado, se aquele engate que vem atrás, ele é aquele engate que só tem rodas atrás, né? Então, ou seja, ele não consegue ser móvel sozinho, precisa de um cavalo mecânico para mover, aí ele é chamado de semi-reboque. Então é isso que a Randon fabrica. Agora, o reboque é aquele que você consegue mover
sem precisar aprender um cavalo mecânico. Então ele tem rodas nos 2 eixos. Lógico que ele não vai ter motor, ele precisa de algo para puxar ele, mas ele consegue ser mobilizado sem precisar de um cavalo mecânico em si. E carroceria a gente conhece, carroceria é carroceria comum mesmo. Mas um foco deles bem grande na parte de montadora são os semi-reboques, tá? Por isso que eu estou comentando. E também eles fabricam vagões ferroviários, inclusive que está crescendo bastante no Brasil nos últimos 2 anos. E foi relevante na receita também no último trimestre, no último balanço, eles destacaram isso, que como a procura e a demanda por vagões ferroviários aumentou, isso é bem interessante também. Aqui vários tipos de vagões também, para quem tiver interesse. Outra questão também, eles desenvolvem, fabricam, vendem e prestam serviço de assessoria técnica para o que eles chamam de caminhões fora de estrada, que são os rígidos, articulados, retroescavadeiras. Então, não são tanto aqueles caminhões que a gente vê na estrada fazendo frete. Então, são mais caminhões relacionados à agricultura, caminhões relacionados à construção civil, à própria indústria, que tem, né, maleabilidade, trabalhabilidade dentro da indústria, e também da mineração. Então, esse tipo de caminhões que eles focam. E uma coisa interessante, eu acredito que muito por conta disso, que eles conseguem mostrar uma receita mensal, está na característica de produção, que é a produção sob encomenda. Então, eles têm uma produção bem enxuta. Isso é muito interessante para a margem, que eu acho que toda indústria, o sonho de toda indústria é ter a produção sob encomenda, de não ter essa parte de distribuição e venda muito dependente de estoque. Então, apesar deles terem estoque e tudo, mas a produção deles é sempre sob encomenda, tanto que a gente vai comentar que um dos riscos é a inadimplência do cliente. Então, a produção deles é enxuta, sob encomenda, isso aumenta as margens da indústria, previsibilidade também para a indústria, muito bom. Bom, basicamente é isso da parte de montadora, do braço de montadora dela é isso. Então, o que a gente precisa saber da braço de montadora? Ela foca em carroceria, reboque, principalmente semi-reboque, e um dos focos muito grandes deles são aqueles caminhões fora de estrada. Então, eles gostam, aqui a gente tem a receita líquida por setor econômico, do agronegócio, que é principalmente, eles se expõem muito ao agronegócio. Aqui um pouco em relação às operações, que acho que eu não cheguei a mostrar, a receita com relação ao mercado, né? A gente vai comentar mais embaixo, que é muito importante, a gente sempre bate nisso, a importância da gente ver sempre o comparativo entre o perfil da dívida, né? Quanto que está em dólar, quanto está em real, e também o perfil da receita. Ele tem que estar coerente, essas duas coisas. Não adianta nada a empresa receber só em dólar, mas a dívida está em franco suíço, né? É importante que tenha uma proteção, um hedge natural, que esses dois índices se conversem, né? Então, com relação à região, ela praticamente vende para o mercado nacional, em torno para o mercado externo, dolarizado, em torno de 18%, tá? Já fiz essa conta. E já dando spoiler, a dívida dela em dólar tá também em torno de 18%, 19%. Então é aquilo lá que o Caio já comentou, que é a questão do hedge natural, né? Do hedge natural. Então, é bem isso. Agora, para o outro braço de atuação delas, autopeças. Então, aqui algumas empresas, inclusive a Frasli tem mercado acionário, então tem ações no mercado. Tem a Master, a Josh, que a gente comentou lá na história, a Caster Tech, a Suspenses e a Centro Tecnológico Randon. Ô Felipe, eu não sei se você vai saber, mas essa parte de montadoras, eles fornecem para a montadora do caminhão, ou normalmente o cliente é o dono do caminhão, entendeu? Tipo, já comprou o caminhão e aí encomenda com eles. Perdão, Caio, como assim você fala? Tipo, você vai comprar um caminhão da Mercedes. Uhum. Aí ele já vem com a carroceria, né, o semi-reboque da Randon, porque a Mercedes contrata a Randon, ou é o cara que comprou o caminhão da Mercedes que vai atrás da Randon? É isso aí, o Mercedes que contrata a Randon. Então, uma das peças que eles fazem é aquela, atrás do cavalo mecânico, que tem aquele eixo onde entra o semi-reboque, por exemplo, que isso já é no autopeças. Eles que fornecem também. Lógico que eles também fazem as duas vendas, a venda direta, questão de semi-reboques, mas a autopeças, o foco é montadoras. Sim. Montadoras, exatamente, perfeito. Tá. Com autopeças aqui, então ela fabrica principalmente sistema de freios, tá? A principal receita dela, então ela fabrica sistema de freios, sistema de acoplamento, que é esse que eu comentei, onde encaixa o semi-reboque, ela que faz, então toda vez que você vê um caminhão aqui no Brasil que tem aquele sistema para receber um semi-reboque, é da Randon.
Sistemas de suspensão e eixos, também ela faz, fundidos de ponta de eixo e materiais de fricção. Dos sistemas de freios, que ela é muito forte, né, que até a gente viu lá quando a empresa surgiu, né, era um dos carros-chefes dela lá em 49. Então, ela faz a parte hidráulica, então são os fluidos, polímeros, filtros, servos, cilindros, reservatórios. Para quem gosta muito de carro, vai entender exatamente essas peças. E também os discos de freio, os famosos discos de freio. Algumas características da produção, então ela faz, né, tem a questão da fundição, da usinagem, aqui é uma linha de produção da questão das autopeças, então vai para a fundição, depois para a usinagem, depois para montagem, solda, depois corte, estamparia, forjaria, tratamento térmico, pintura, prensagem a quente, aí depois vai para o teste de validação. Eu destaquei essa linha de produção da parte de autopeças, porque um dos motivos dela ter aumentado a margem dela nos últimos tempos foi uma tecnologia que ela conseguiu implementar na área da pintura. Então, a pintura, eles tinham muito trabalho e era muito trabalho e pouca logística relacionada à pintura, então eles tinham muito problema com isso de prazo, problema de estoque, para ajustar a pintura, e eles conseguiram melhorar muito isso e aumentou a margem da empresa no ramo de autopeças. Isso é bem interessante também. Uma coisa também que me chama a atenção, existe uma tendência secular do carro elétrico. Isso é fato, né? A gente vai ter, todos os nossos carros vão ser, né, elétricos. Tudo bem que tem aí uma discussão, né, pelo combustível verde lá, aquele é como se fosse um gás, né, verde, né? Tem uma, enfim, isso aí tá na pauta agora aí. Mas parece que eu acho que não vai dar muito para frear a questão do elétrico. No máximo a gente vai ter híbridos, né, com esse gás verde e o elétrico. Mas o interessante é que a Randon não, até agora, pelo que eu estou entendendo, né, não mexe no motor. Então, o carro vai continuar precisando da carroceria, precisando da roda, os caminhões, né, vão continuar precisando aí do semi-reboque e tudo mais. Então, ela está isenta a esse movimento dos carros elétricos e dos caminhões elétricos. Perfeito, perfeito. E é uma observação também que cabe para a Yoship Maxion, né, uma empresa que ano passado acho que foi muito bem falado, e é nessa mesma linha. A Yoship Maxion, para quem não sabe, fornece rodas. Ela é líder mundial no fornecimento de rodas. E independente se o carro é elétrico ou é a gás ou é combustível, eles continuam fornecendo rodas. E também, bem observado pelo Caio, aqui segue a mesma linha. A linha de peças deles não é influenciada pelo tipo de motor. Então é bem interessante isso também. Bom, e aqui para fechar as operações, só destacando aqui os serviços financeiros e digitais, que é o terceiro braço dela, que, como a gente já viu, é bem significante na questão da receita, em torno de 5%, 3% a 5%, mas o que não está na parte contábil é que ela fornece uma margem melhor para as outras operações, e isso ajuda também de forma significativa a Randon. Então, as empresas, né? Então, tem a Randon Administrador de Consórcios, que é uma das maiores do país, tem o Banco Randon, tem a RVC Venture Capital e tem a Conexo. São as empresas que estão no serviço financeiro da Randon. Dos produtos, né, que eles oferecem, cotas de consórcios, investimentos em startups, isso é muito interessante, ela cada vez mais está investindo muito em startup. Pelo percentual, o tamanho dela é pequeno, mas a gente vê que é bem ativo isso. Quando a gente entrar lá em projeções, a gente vai ver quantos que ela já investiu e como que ela está querendo seguir para essa linha. Hub de conexões físicas e digitais para troca de aprendizado e serviços financeiros gerais. Então, esses são os produtos e serviços oferecidos pelo braço financeiro dela. Uhum. Aqui é um ponto interessante, os principais fornecedores. Isso é bem bacana aqui. Isso eu queria saber. Então, aqui eu puxei a lista dos principais fornecedores dela. Então, o Caio comentou no início a questão da inflação e tudo, e a gente vai ver como que é um risco para ela, porque ela precisa muito da matéria-prima que ela tem é relacionada a commodity. Então, assim, é o aço, é o petróleo, e isso tendo inflação nesse segmento, afeta os custos dela. Atualmente, ela está no custo de produção dela, 75% a 78% vem de matéria-prima. Então, isso é muito, muito relevante. Bom, aqui os principais fornecedores, né? Tem a Castertech, fundição, tem a Jost Brasil, você vê que muitos fornecedores são braços dela mesmo, então aquela questão da Joy Venture, né? Então aquela parceria. Mas é interessante destacar aqui a Gerdau Aço Minas, então ela compra aço da Gerdau.
Também uma que é interessante, ela compra rodas da Iochpe Maxion, que a gente comentou agora. Ela também compra aço da Uzi Minas, então é bem interessante aqui. A gente vê que a Master, a Castertech, a Josh, tudo está relacionado com a própria empresa. Então ela consegue ter melhorias de margem por conta dessas parcerias comerciais. Bom, agora uma parte que eu gosto muito, que são os riscos, né? A gente vai ver um pouco quais são os riscos da empresa para tomar a decisão de investimento, para ver se a gente está capaz de arcar com esses riscos, entender também como que eles impactam a empresa. E o primeiro ponto, o primeiro risco, acho que relevante, que é praticamente toda empresa que depende de aquisições tem, são aquisições ruins, né? Então, se o gestor, se o CEO, né, tomar a decisão de adquirir uma empresa e essa empresa tem pouca sinergia, isso vai ser bem ruim, porque a empresa vai queimar caixa, vai consumir caixa, não vai ter retorno. Mas, apesar disso, na minha opinião, não sei o que o Caio acha disso, esse segmento é muito difícil ter aquisições ruins, diferentemente, por exemplo, de um setor tecnológico, como a gente viu a Mosaico, ou outras empresas em que a inovação, empresas que dependem de aquisição, e a inovação é muito importante, existe um risco maior dessas aquisições não serem efetivas, boas, enfim. Mas nesse setor tradicional, que é basicamente fabricação, produção e venda de autopeças, montadora de peças, de caminhões, semi-reboques, como são setores mais tradicionais, é difícil ter uma aquisição ruim. Normalmente essa aquisição é mais voltada para aumentar a capacidade de produção, para melhorar a distribuição porque, pela região. Então é difícil ter esse tipo de aquisição ruim. Mas eu destaquei aqui porque ela, visivelmente, nos últimos anos, e sempre desde sua criação, ela depende de aquisição para continuar crescendo, para continuar se diversificando. E nas projeções a gente vai ver bastante isso também. Riscos naturais e cobertura de seguros, achei bem interessante ela colocar isso, riscos naturais, porque olha que interessante como é o pensamento da empresa, né? Ela destacou isso porque quase a totalidade da produção dela está em uma cidade só. Então, se acontecer algo com essa cidade, seja um desastre natural, o que for, ela vai ser severamente afetada. Dá um exemplo hipotético, lógico, né? Se a gente tivesse uma empresa desse porte operando, por exemplo, só em Brumadinho, o fato que aconteceu lá, aquela tragédia, infelizmente, da Vale, né, que aconteceu lá em Brumadinho, isso afetaria demais um tipo de empresa assim. Então, é interessante que ela colocou isso, que 85% da produção dela está na cidade de Caxias do Sul, em Rio Grande do Sul. Então, e outros seguros que ela tem não cobre todos os riscos, né? Acho que a maioria das empresas está mais ou menos nessa linha, seguro é bem caro, né, para esse setor, mas eles destacaram isso, achei bem interessante. Outro risco também, principalmente por conta de ter, né, assim, vendo de forma bem superficial, né, como é de uma família, a família está bem ativa na parte de administração, tanto na diretoria quanto no conselho, um risco de interesses do acionista controlador pode conflitar com o interesse do acionista não controlador, no caso, os investidores em geral. Então, aquela questão de eleger a maioria dos conselheiros, indicar diretores executivos, estabelecer política administrativa, exercer controle total da administração da empresa, vender ou transferir ações da empresa, né? Aqui eu coloquei também os acionistas minoritários podem ter sua participação diluída em eventual aumento de capital, então se ela fizer um follow-on ou algo assim, o acionista é diluído, como todos, mas aqui entra aquela pegada de tentar olhar com um possível conflito de interesse, então é mais olhar nessa ótica. Mas também é um risco que aparentemente nos últimos anos, e desde que ela foi criada, não vem se evidenciando forte. Mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. E eu acho que de todos, o principal risco que a gente tem que olhar para a empresa hoje, um dos principais assim para a tomada de decisão, é com relação ao aumento nos preços de insumos ou a própria redução da oferta. O Caio destacou também aqui a questão da inflação, isso que bate forte também. Então, em média, os 75% dos custos que ela tem vem de matéria-prima, tá? E no último trimestre foi 78% e só vem crescendo, tá? Então, esse risco para aumentar os custos delas é muito grande, porque o principal insumo que ela compra é o aço. Então, se o dólar sobe e se o preço do vergalhão de aço sobe, ela é impactada de forma bem negativa. O petróleo também, mesma coisa. O petróleo, então, a resina, produto derivado de petróleo, é o principal insumo para a produção do material de fricção da companhia.
Então isso é ruim para ela também. A única coisa que não está tão relacionada ao dólar, mas entra na parte de inflação também, é a energia elétrica. Também ela gasta muito com energia elétrica, então a gente vê assim, são matérias-primas que a gente só vê subindo, né? Não tem uma perspectiva tão positiva quanto a redução disso. A gente vê a energia só subindo, a gasolina, o petróleo também, o dólar também está num patamar acima, apesar de hoje estar dando uma caída boa. E o aço também, que com a construção civil, né, indo de vento em polpa. Então, esse aumento dos custos dos insumos, na minha opinião, na minha visão, é o maior risco para a empresa hoje. Cabe a gente ver ou pesquisar ou entender se ela vai conseguir repassar isso para o seu cliente. Não tem problema aumentar os custos dela, desde que ela consiga repassar. Nos últimos anos, ela vem conseguindo fazer isso, mas mesmo assim é um risco que é complicado. As margens dela estão muito boas também, nem que ela passe um tempo reduzindo as margens por conta do aumento dos custos, mas é algo que a gente tem que olhar com bastante cuidado. Uhum. A inadimplência dos clientes, eu comentei acima também, então, como ela é por encomenda, boa parte, mas a inadimplência dos clientes é relevante, ela depende disso. A questão da economia cíclica do setor, então a gente tem que sempre entender, no setor do mercado financeiro, ela está nos bens industriais, mas a gente tem que ver qual setor que ela está exposta. Então, historicamente, a indústria de veículos, né, que ela está bem exposta a partir dos veículos, né, historicamente, a indústria dos veículos comerciais rebocados, de autopeças, tem se mostrado altamente cíclica e muito afetada pelas condições econômicas em geral, apresentando grande correlação com o PIB brasileiro. A gente viu um movimento de queda forte das ações naquele período entre 2014 e 2016. A cotação da empresa caiu bem forte, muito por conta da elevação abrupta das taxas de juros no Brasil, também da escalada do dólar. Então, isso impactou forte a companhia, fez com que a cotação, o preço da ação caísse bem forte, e isso continua sendo um risco. Se você, como investidor, pensa que a empresa, que o mundo, né, que o Brasil está no início de um ciclo próspero, num ciclo de alta da economia, que a economia está entrando num novo ciclo, seria bacana olhar com carinho a Randon, porque ela é uma empresa que se beneficia do ciclo, ela está em conformidade com o ciclo. Agora, pensando que é uma empresa que não sofre com as oscilações econômicas, é errado, porque ela está muito exposta ao setor de automotivo, e a gente sabe que é um setor cíclico. Ela também destaca como risco a infraestrutura de logística brasileira, que para ela é bem deficitária, então é bem atrasada, tanto a questão rodoviária e portuária. Ela depende muito de centro de distribuição, ela distribui muito peças, muitos materiais, né, como ela é uma fábrica, uma montadora, e isso afeta muito as operações da empresa. Risco de regulação ambiental também, né, ainda mais com o ESG, essa onda do ESG vindo forte. Ela tem despesas altas quando viola alguma lei ambiental, e também qualquer tipo de operação que ela vai fazer, ela depende de licenciamento ambiental para operar. Então, é um risco que a gente vê algumas empresas tomando várias multas relacionadas à parte ambiental, e ela também tem esse risco. A elevação da taxa de juros também é ruim para ela, a gente destacou aqui 2014 e 2016, que foi muito ruim para a empresa, porque há uma diminuição de crédito na economia, a economia não caminha de forma esperada, e isso acaba impactando negativamente a empresa. E por fim, do risco, a variação cambial. Tá? A gente comentou lá que em torno de 18% da receita é em dólar, aqui a gente consegue ver melhor, e atualmente em torno de 18% da dívida dela é dolarizada. Ela tem um plano para se endividar um pouco mais no ano que vem, para fazer novos investimentos, para conseguir... ela tem uma política de diversificar tanto regionalmente quanto em serviços, então ela quer se endividar mais, mas assim, a relação ao perfil da dívida com o perfil da receita está com hedge natural, está bem tranquilo, não tem tanta exposição cambial. Bom, e por fim, aqui a projeção da parte da empresa, então as projeções que a empresa espera para o futuro. Existe uma tendência de aumento no custo de produtos vendidos, ela mesma destaca isso, então, à medida que os estoques antigos vêm sendo esgotados, e à medida que os custos vão se elevando,
Então, o custo de produto vendido vai se tornando cada vez mais relevante, só vem aumentando nos últimos trimestres. Então, isso é uma coisa que tem que ser chamada a atenção. Ela vai continuar adquirindo empresas para ampliar a escala, para tentar ser mais escalável e para diversificar também o modelo de negócio dela. Ela vem investindo em startups também. Atualmente, ela investiu em torno de 17 milhões, é muito, muito, muito pouco com relação ao tamanho do caixa dela, que é quase 2 bi. Mas ela vem investindo forte nisso, já tem 5 startups, com relação a startup co-investidas são 12. Ela vem investindo também forte em investimentos em tecnologia de automação industrial. Eu citei aqui a parte da pintura, que melhorou muito os custos dela, melhorou as margens dela com relação às autopeças. Então, a empresa também, em vários momentos, destaca a infraestrutura brasileira, como ela é um pouco antiga, da própria empresa. Eles estão se adaptando a que eles chamam de indústria 4.0. Então, os investimentos mais pesados estão em torno dessa questão da tecnologia. Aumento da necessidade de capital de giro devido principalmente ao elevado nível de atividade da companhia e ao acréscimo de empresas adquiridas. Aqui recai novamente naquela escalabilidade, naquele aumento de custo. Também o Caio chegou a comentar. Ela entende que cada vez mais ela vai precisar de um capital de giro maior. Então, ela tem caixa para isso, ela vai conseguir fazer isso, mas é uma coisa que ela mesma já está avisando que vai aumentar, ela precisa aumentar a questão do capital de giro, porque ela tem novas empresas, essas empresas precisam ser custeadas, e isso vai cada vez mais aumentando. E em relação à exposição aos setores, tá? A gente tem que olhar para a Randon e sempre pensar que ela está exposta ao setor automotivo e ao setor do agronegócio. Então, se a gente vê um déficit, uma falha, uma desaceleração do setor de agronegócio, isso com certeza vai afetar a Randon. O mesmo a gente fala para o setor automotivo, isso também vai afetar a Randon. Então, tendo essas duas linhas, porque o agronegócio é muito forte na linha de montadora dela, que é 2/3 da receita, e o automotivo é a totalidade da parte de autopeças dela. Então, esse equilíbrio, esses dois setores são bem relevantes para a empresa. E, por fim, uma coisa interessante, com relação ao guidance da empresa, eles apresentaram um guidance bem otimista em fevereiro, tá, desse ano, e eles revisaram, no último balanço, esse guidance bem positivo, bem à frente. Então, eles tinham um guidance de receita líquida para 2021 de 6,8 bilhões, eles conseguiram chegar a 4 bi, só em 2 trimestres. Aí eles revisaram isso e jogaram eles esperam que em 2021 eles tenham uma receita líquida de 8 bilhões e meio e a receita bruta total 12, importações, eles aumentou bastante as importações, principalmente na parte dentro da América Latina. E dos investimentos, por conta desses resultados positivos, eles aumentaram o valor de investimentos previstos deles para 320 milhões. O que é relativamente baixo, acho que por isso também que a empresa vem distribuindo bastante dividendo. Porque a empresa tem 1,7 bi em caixa, né, muito voltado, acredito, para a questão das aquisições e para manter as operações dela, o capital de giro. E ela só vai usar 320 milhões, que muito provavelmente ela vai gerar muito mais que isso no lucro dela, no lucro final desse ano. Então, acho que por isso que ela vem vindo cada vez mais, gerando mais fluxo de caixa, colocando dinheiro no bolso, né, falando a grosso modo, todo ano, colocando dinheiro no bolso todo trimestre. Isso, para a situação que a gente vê hoje, como o Caio comentou, eu acho que é positivo. Assim, uma empresa que consegue crescer, uma empresa que gera caixa, esse caixa não está preso a nenhum tipo de passivo, e que distribui dividendos, e que aparentemente está com preços descontados, está com múltiplo de valuation abaixo da média de mercado, é bem interessante. Assim, eu olho com bons olhos uma empresa desse tipo. Pegando aqui o relatório do BTG, né, o último relatório aí sobre o resultado desse último TRI, basicamente, assim, qual que é a leitura, né? A empresa, ela teve um ano espetacular. 2020 foi um ano, assim, fantástico, né? Tiveram receita, assim, crescimento de receita. O crescimento da receita da divisão de semi-reboques foi de 100% contra o ano anterior, né? Então, foi fantástico. Tudo bem, 2020, né? Desculpa, estou falando 2020, não. 2021, né? Tipo, esse ano, ele veio de uma forma fantástica, né?
E aí 2020 pode não ser a melhor base de comparação, né, tudo mais. Então você poderia olhar lá mais para trás, né, comparar com 2019, alguma coisa assim. Mas o que eu acho interessante, vou até, lendo aqui o relatório do BTG, tá? O relatório do BTG é público, então, né, posso fazer isso, é gratuito. Participação de mercado de 32% estável, né, refletindo um bom momento do transporte de cargas. Vendas de vagões aumentou para 132 unidades, entregando mais do que todo o ano passado em um trimestre. Então, em um trimestre entregou mais do que todo 2020. A margem EBITDA, né, que é o lucro depois de impostos, depreciação e tudo mais, ficou estável aí, faixa de 10% de margem de lucro. Divisão de autopeças também teve resultado sólido, receita de 1,1 bi, aumento de 166% contra 2020, né? Enfim, foi fantástico, né? Margem EBITDA total, né, estável também, aí, 19%, né? E endividamento muito baixo. Então, assim, qual é a minha, né, interpretação? A empresa, lembrando que isso não é recomendação, né? Minha opinião, estude, pense aí, né? Tire suas próprias conclusões, né? A minha visão, assim, eles estão num momento fantástico, né? Esse ano foi fantástico, né? Muita gente achava que isso não iria se repetir. Então, putz, esse tri aí foi fora da normalidade, né? E aí os próximos tri vão vir mais fracos. O que a empresa fez? Pegou e falou, né, publicamente falou, não, vocês estão errados. Isso veio para ficar. Por isso eu estou mudando o guidance. É isso que ela fez. Mudou o guidance, ela está falando. Então, é isso mesmo. Está vendendo mais e a perspectiva é que vai continuar vendendo mais. Por outro lado, tem a pressão da matéria-prima, né, pela inflação, que a gente já comentou. Então, assim, minha opinião, né, ela está num momento fantástico, esse momento vai ainda durar, não sabemos se ela vai ficar 2, 3 anos, né, nesse cenário maravilhoso, tá? Mas a gente sabe aí que provavelmente por mais 6 meses, pelo menos, a empresa vai estar muito bem, sim, né, vai estar vendendo bastante. Olhando para um horizonte aí mais longo, eu vejo essa questão da entrada dos veículos elétricos, né, que eu comentei, isso aí eu não estou vendo ameaça para Randon nesse sentido. O transporte ferroviário poderia ser uma ameaça, mas ela fabrica os vagões, né, então a gente já está vendo o aumento forte aqui da fabricação de vagão, então vai ser aquela coisa, né, ferrovia você não cria do dia para a noite, demora muito, né, então às vezes o que ela vai ganhar ali com venda de vagão né, não vai tirar tanto da venda dela de transporte de carga de caminhão, né? Então isso aí é outra coisa que eu acho interessante. Então, assim, para mim ela é extremamente sólida, é uma empresa que realmente tem que estar no radar. Não sei se é uma empresa que vai subir, né, mais 800% daqui a 5 anos, né, como aconteceu com ela nos últimos 5 anos, mas eu acho que para 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela é uma candidata aí a talvez dobrar de preço, alguma coisa assim. Essa seria a minha visão, né? Minha opinião, humilde opinião. Eu acho que essa combinação que ela traz, né, de se manter bem rentável, o setor ajudando, ela tem conseguido reinvestir nela mesma, com altas rentabilidades. Acho que esse conjunto, né, de coisas, acho que favorece ela no curto prazo. Curto prazo eu falo exatamente esse tempo que o Caio comentou, nos próximos 3 anos. Eu acho que isso favorece. A retomada econômica também, que ainda não está no 100%. Então eu vejo com bons olhos essa empresa pelos próximos anos aí. Lógico, cabe a gente pensar se isso vai continuar, se por longo prazo, um longo maior ainda, ela vai ser rentável para o acionista. Exatamente. Acho que é uma empresa que, sem dúvida, tem que estar no radar, né? Uhum. Junto, provavelmente, aí com IOSP, né? Que a gente já falou, né? Junto aí com o CSN, né? Que a gente já viu que é uma fornecedora, né? Que mais? Acho que tendência também de preço de combustível. Isso é algo também que acho que talvez tem que monitorar um pouquinho, né? Junto aí Com na certeza. inflação. Eu acho que o principal risco dela
é um aumento abrupto nos custos. Acho que nem se aumentar, não aumentar tanto, né? Se aumentar, mas aumentar pouco, acho que ela vai conseguir repassar, ainda mais porque ela é uma empresa que está com margens saudáveis, margens boas, esticadas e que gera caixa. Mas acho que o problema entra quando esses custos aumentam de forma muito abrupta, né? E às vezes o mercado não conseguir acompanhar. Ela até cita também não só a elevação nos preços desses insumos, mas como a redução da oferta. Então, se por acaso o que aconteceu lá no canal do Suez, se não me engano, né, ficou interrompido lá por um tempo, Sim. O outro lockdown que for, né, a terceira onda, esse tipo de coisa afeta também a oferta dessas matérias-primas que embute no preço dela também. Uhum. Perfeito. Isso aí. Beleza, acho que é isso, né? Acho que cobrimos bem a empresa aí. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que seja relevante, mas eu acho que é isso. Eu tô só curioso, porque deu um alerta para mim aqui que saiu um fato relevante agora sobre ela. Ah, é? Engraçado. Mas é pedido de patente, enfim, acho que nada muito importante. Depois eu dou uma lida aqui. Legal. Acho que é isso, então. Espero que tenha ajudado. Para mim, ajudou bastante, Felipe. De novo, obrigado. Que isso, obrigado a você. Esse é um setor no Brasil, né, que eu acho que é muito forte. Transporte de carga, ligado ao agronegócio. Realmente, assim, falar em Brasil é pensar nisso, né? É pensar no transporte aí de carga e agronegócio, autopeças, né? A gente já fez o estudo de Usiminas, né? Quem não viu, né? Vale a pena também, né? Que a Usiminas está bem, é a produção de aço, né? Ligado ao setor automotivo, principalmente, né? Então começa, eu acho legal esses conteúdos aqui que a gente está fazendo. Espero que isso, né, esteja ajudando aí quem está assistindo no sentido de montar o quebra-cabeça, né? De assim, eu acho que o setor automotivo vai dar uma despontada. Então aí você já pensa em Usiminas, né? Você já pensa talvez aí numa Fras-le, numa Randon, né? Mas não, eu acho que o setor de construção civil é que vai dar uma andada, e o automotivo não. Aí você já vai talvez para uma CSN, né? Ou para uma Gerdau, né? Então é legal a gente ir separando que às vezes a gente bota tudo numa caixa só, né? Mineração, aço, ferro, Gerdau, Usiminas, CSN é a mesma coisa. Pô, não tem muita diferença, né? Ou o setor de indústria, uma IOSP com uma Randon, com uma Marco Polo, né? A gente ainda não falou, mas, pô, não cada uma tem a sua expertise, né? Sua história e tudo mais. CSN do lado da China, e aí a gente vê a Marfrig americana, a gente vê os Usiminas, que em tese seria do mesmo setor que a CSN agora, mais focada no Brasil. Aliás, esse é outra coisa que eu pensei aí, à medida que você ia apresentando, que acho que vale a pena falar, é da dependência com o mercado local. Isso, exatamente. Mais de 80%. A Randon é Brasil. Né? Então, isso é algo também a ser monitorado. Né? A gente tem eleição no ano que vem, enfim, isso aí vão ter contornos na empresa, né? Fortes. Com certeza vai ser forte. Como o Felipe observou, né, falou para a gente, 2014 a 2016, né, que foi um período terrível, né, que foi exatamente o segundo mandato de Dilma, que foi quando a economia do Brasil afundou, né? Então, ela caiu 85% nesse período, de 2014 a 2016, 85%. Por conta daquela política econômica, né, de elevação abrupta nas taxas de juros, aquela questão da rolagem da dívida, né, daí o dólar começou a disparar. Isso afetou muito negativo a empresa. Então é um risco gigante, né? É uma coisa que a gente tem que se atentar, não está investindo nela. Exato. E assim, sempre humildade, né, com relação ao mercado, né? Então, como a gente falou, 2021 está sendo um ano fantástico. A empresa já revisou o guidance, ela já pegou e falou, isso que está acontecendo de fantástico vai continuar acontecendo. E a ação está no mesmo nível que novembro de 2019, ou seja, veio a pandemia, né, despencou, ok, né, normal, 2020 parou, aí de repente 2021 ela está num ano espetacular,
e a performance está igual, né, a ação está no mesmo nível do que 2019. Não faz sentido, né? Mas o mercado é soberano, tem muita gente olhando essa empresa aqui. A gente não é mago, né, inteligentes, gênios, e a gente vai ver o que ninguém está vendo. Não é assim. Provavelmente o mercado está penalizando por essa questão de exposição local e eleição ano que vem. Então, é um papel que, se a gente visualizar uma eleição, né, mais tranquila, esse papel vai voar, provavelmente, né? Aí, provavelmente, ele vai dobrar de preço, seria meu chute, né? Então, é um papel eleição, né? Um papel eleição, infelizmente. Perfeito, né? Exatamente isso. Né? Legal. Beleza, show de bola. Obrigado, Felipe. Espero que tenha ajudado aí quem está assistindo a gente. Semana que vem tem mais. Cada semana uma empresa. É isso aí, fantástico. Esse trabalho que você tem feito aí, Felipe. Muito bom. Que isso, obrigado, Caio. E espero que tenha ajudado o pessoal aí. Valeu, abraço, bom final de semana aí, todo mundo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.